Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 16ª aula da matéria de Conhecimentos Técnicos e Motores. Hoje o assunto é o sistema de lubrificação. Vamos lá? Princípio da lubrificação. Duas superfícies metálicas em contato apresentam atrito, mesmo quando polidas, porque é impossível eliminar as asperezas microscópicas das mesmas. Quando utilizamos um óleo lubrificante entre essas superfícies, forma-se uma fina película de óleo que mantém as peças separadas. Isso reduz o desgaste e o funcionamento torna-se mais fácil porque o atrito interno do óleo é pequeno. Então, se nós observarmos aqui, aqui nós temos uma imagem de um rolamento, um mancal, e aí, se nós pegássemos uma pequena seção desse mancal e fizéssemos um zoom, nós vamos observar o que acontece. Se nós estivéssemos com as peças trabalhando sem óleo, por mais que elas estivessem polidas, haveria micro-rugosidades, só observáveis aí em microscópio, e essas pequenas rugosidades fariam com que elas se atritassem entre si, isso geraria uma grande quantidade de calor e com o passar do tempo isso faria com que elas se fundissem umas às outras. Pelo contrário, quando o óleo lubrificante é colocado no sistema, o óleo vai formar uma película isolante, de modo que as peças não estão mais fisicamente em contato, e sim separadas por uma finíssima película de óleo. E o óleo, então, ele vai permitir que essas peças trabalhem sem o risco de nós termos um desgaste excessivo. É óbvio, pessoal, que o óleo lubrificante, ele reduz o atrito, ele não elimina 100%, Porque se o óleo lubrificante eliminasse aí 100% do atrito, as peças durariam para sempre. E não é isso que a gente vê aí, não é isso que acontece, tá? Então o sistema de lubrificação tem como finalidade lubrificar as peças, com isso reduzindo o atrito ao máximo possível. Então, função do óleo. Além da função normal de lubrificação das peças móveis, o óleo tem como função secundária auxiliar o resfriamento do motor. A falta de lubrificação coloca as peças metálicas móveis em contato, provocando desgaste e calor por atrito. As principais propriedades do óleo lubrificante, então, são a viscosidade, o ponto de congelamento e o ponto de fulgor. Então, viscosidade, ponto de congelamento e ponto de fulgor são os três principais atributos de um óleo lubrificante. Então, a nossa função agora é analisar cada um desses três atributos. Vamos começar pela viscosidade. Viscosidade é a resistência que o óleo oferece ao escoamento. Lembrando que a palavra escoamento diz respeito ao escoamento é um movimento de um fluido, Quando um fluido se movimenta, ele escoa. E quanto mais dificuldade ele tem em escoar, quanto mais ele resiste, a gente diz que ele é mais viscoso. Então, o frio excessivo, ele aumenta então a viscosidade, tornando difícil o movimento das peças. Já o calor excessivo diminui a viscosidade, tornando o óleo muito fluido e incapaz de manter a película lubrificante entre as peças. Por isso, a temperatura do óleo deve ser mantida dentro de determinados limites. Como é que se determina a viscosidade? A viscosidade do óleo é determinada por meio de instrumentos de laboratório chamados de viscosímetros. Então, nós temos aqui a imagem de um viscosímetro, e esse viscosímetro ele serve para determinar o grau de viscosidade de um determinado óleo. O viscosímetro mais utilizado é o chamado viscosímetro de Seebold. Ele mede o tempo que 60 centímetros cúbicos de óleo levam para escoar através de um orifício padrão numa determinada temperatura. Aqui nós temos um exemplo. Supomos que se o óleo levasse 120 segundos para escoar de um viscosímetro Seebold, a temperatura de 210 graus Fahrenheit,